Muitas mulheres sonham em engravidar, mas o momento pessoal ou profissional pode não ser o ideal. Por isso, o congelamento de óvulos surgiu como uma ótima opção de planejamento familiar, já que a mulher consegue decidir a melhor época para ser mãe. Nossa querida Pamela Domingues foi conhecer como funciona esse procedimento e nós vamos acompanhar agora juntas. E depois teremos um bate-papo muito proveitoso com o Dr. José Bento. Inclusive, na foto do Dr. José Bento, assim que entrar no nosso Instagram, já mande a sua pergunta, tá bom? Vamos acompanhar a reportagem e depois a gente recebe o Dr. José Bento. Portela é embriologista e ele vai explicar pra gente como que funciona o procedimento de extração de óvulos. É um procedimento simples? É um procedimento simples. Em centro cirúrgico, com a paciente sedada, o médico, através de um ultrassom guiado, acessa os ovários da paciente e retira de lá o líquido folicular. Esse líquido folicular vem para o laboratório, onde nós separamos os óvulos e colocamos eles em um ambiente já seguro e estável, que são as nossas incubadoras, e é onde eles ficam até a hora do congelamento. Uma coleta bem sucedida é aquela coleta que fornece para o laboratório o máximo que a reserva da paciente pode nos dar. Cada mulher tem uma reserva ovariana diferente, então a gente tem um número de óvulos previstos para cada coleta. Uma coleta de sucesso é aquela que nos dá esse número. Nós congelamos óvulos maduros, aqueles que já têm uma organização nuclear, citoplasmática, que permite que esse óvulo seja congelado e principalmente que ele tenha uma integridade para ser utilizado depois do descongelamento. Então nem todos os óvulos coletados são congelados, mas em média 80% dos óvulos que são captados, eles têm essa maturidade para o congelamento. O congelamento, depois de saber quantos óvulos são maduros, é feito aqui no laboratório. Nós retiramos boa parte da água que existe no citoplasma do óvulo e trocamos por uma substância chamada de crioprotetor. Essa substância permite com que o óvulo seja exposto a uma temperatura de menos 200 graus sem ter nenhuma lesão, nenhuma injúria nesse citoplasma. Então, do laboratório ele vai para um tanque de nitrogênio líquido que fica lá congelado por tempo indeterminado. Não existe perda da qualidade de um óvulo congelado e depois utilizado num prazo de 1 ano ou de 10 anos. Então pode ficar congelado de acordo com a vontade da mulher? Pode ficar congelado de acordo com o relógio biológico da mulher. O ideal é que esse congelamento seja feito até os 35 anos de idade, mas nós estamos falando do mundo ideal. Enquanto a mulher tiver reserva ovariana, ela pode congelar os óvulos dela. E alguns sentem demais o estresse do congelamento e descongelamento. Por isso, em média, 95% dos óvulos que são congelados, eles estão aptos à utilização depois do descongelamento. Mas é uma técnica muito operador dependente. É importante fazer isso com uma equipe, um laboratório de experiência e de qualidade. Caso a mulher não queira utilizar os óvulos, o que é feito com eles? A mulher tem a opção de doar esses óvulos para outras mulheres que têm um desejo de terem filhos, mas não produzem mais os próprios óvulos, ou ela pode, por ser uma célula, também descartar, se não tiver um interesse de fazer a manutenção desses óvulos ou de doá-los. E depois de congelado esse óvulo, caso a mulher queira ter um filho, o que é feito com esse material? Ele é descongelado e fertilizado? Sim, aí nós descongelamos esse óvulo e aí a gente vai unir gameta feminino, óvulo e gameta masculino, sêmen, que pode ser do parceiro ou até de um doador, em muitos casos na produção independente. E aí ela vai passar por todo o procedimento de fertilização in vitro, onde a gente vai, a partir desses gametas, formar um embrião, ele vai se desenvolver no laboratório por alguns dias, nos seus primeiros dias de vida, e então ela transfere esse desenvolvimento, caso dê tudo certo, continua dentro dela. Vou dar o Instagram do Dr. Rafael Portela, que é embriologista. É Rafael Portela Embrio. Portela com um L só, @Rafael Portela Embrio. Muito obrigada, Pamela. Muito obrigada, Dr. Rafael. E eu estou aqui com o Dr. José Bento, já estávamos batendo um papo. Sempre elegante, já me despedi dele e tal. E antes que eu me esqueça, toda essa elegância que a gente vê, todo esse bom humor que a gente vê pela televisão é igualzinho aqui. Eu acompanhava o Dr. José Bento pela Record. Verdade. Muitos verdade. anos de Record, né, doutor? Nossa, muitos anos. Não, comecei lá fazendo note a note,
com a Ana Com a Ana Maria Maria. Braga. Isso, olha, vai uns Muito 25, quase 30 anos, é uma loucura. E era engraçado porque o programa durava 4, 5 horas, então não tinha tanto assunto, né? Esses programas, como a gente conhece hoje, de mulheres, com todas as atrações, né, ainda estavam começando. Então, eu ficava 1 hora, às vezes, no ar. Batendo papo. Mas eu lembro do Dr. José Bento dessa época. Batendo papo, que era gostoso, né? O Dr. José Bento é médico ginecologista e foi um prazer conhecê-lo. Ah, muito obrigado. Pedir sua pergunta, a gente vai conversar sobre maternidade em geral, gravidez tardia, fertilização in vitro. Pedir a sua pergunta, por gentileza, se você quiser, nessa fotinho aqui, já tem a fotinho do Dr. José Bento. Que, aliás, o Dr. José Bento está no Instagram como @drjosebento. Isso aí. Decorei, meu amigo, decorei. O que a gente pode considerar, doutor José Bento, como a maternidade tardia? Então, é incrível isso, né? Porque imagina que maternidade tardia pela escola americana é depois dos 25 anos de idade. Mentira. E pela escola europeia, 28 anos de idade. Quer dizer, isso era um conceito antigo, porque hoje, que menina com 25 anos, por exemplo, você vai dar esse conselho para essa menina? Ela está saindo da faculdade, ela está começando uma vida profissional, ela está ainda construindo alguma coisa da vida dela, e você vai falar para ela, olha, você está num bom período para você engravidar. Não, Exato. Hoje as mulheres engravidam com 30, 35 anos Às vezes até vão mais, deixando. né? Agora, o que elas precisam saber é o seguinte, a fertilidade, ela tem prazo de validade. Infelizmente, isso acontece com todas as mulheres e só tem uma maneira de você preservar a sua fertilidade, é congelando seus óvulos. Ah, mas eu não fumo, eu não bebo, eu tenho um sono adequado, eu tenho uma boa alimentação, faço atividade física todos os dias, durante 1 hora. Isso tudo é perfeito, tem que continuar. Isso é para a vida inteira. Mas não melhora, mas não preserva a fertilidade. A única maneira é você, entre os 30 e 35 anos de idade, quanto mais precoce, melhor. Mais para os 30 do que para os 35. Mais para os 30. Pra mais para os congelar. 30. Para congelar os seus óvulos. E é um processo hoje muito tranquilo. Durante 10 dias você toma indutores de ovulação e aí via o oral. médico... não, é por via... São injeçõezinhas, tipo desses medicamentos para, tipo insulina, desses medicamentos para emagrecer, também está muito em voga hoje, aquela agulhinha pequenininha, bem tranquilo. Você toma durante 10 dias, o médico vai te seguindo, vai te orientando através de ultrassonografia. Ele vai vendo o crescimento ovular, o crescimento dos folículos. Dentro desses folículos existe o seu óvulo. Quando chegar a data adequada, né, o dia adequado, quando os seus óvulos estiverem maduros, então ele vai marcar para fazer a captação desses óvulos. É um procedimento que se faz no centro cirúrgico, né, as clínicas de fertilidade estão aptas a fazer esse tipo de procedimento. Faz com anestesia, você não sente dor nenhuma, capta os seus óvulos e congela. Pronto. Isso aí Na clínica, fica lá. Fica lá. É um patrimônio seu, um patrimônio como se você comprasse, por exemplo, um terreno numa área que alguém te deu uma dica que vai se desenvolver, que vai ser um espetáculo aquela área, e você compra um terreninho lá, deixa lá. O dia que Você quiser pode constrói. não... Ô, doutor, então quando a mulher decidir engravidar, ela tem que ir nessa clínica? Sim. Ela pode transferir, né, para outra clínica, mas ela vai precisar dos óvulos. Tá. E aí ela leva o parceiro, né, o príncipe encantado, o marido, o parceiro, o noivo, e ele colhe o esperma e a clínica vai fazer o embrião, depois de 5 dias vai colocar dentro do útero dela. E a chance de gravidez é enorme, porque chega a 60%, porque é óvulo de uma mulher jovem. Então a chance é muito grande. E ela precisa se organizar, porque são 10 dias que ela fica em função disso, inclusive financeiramente. Sim. Quanto custa? É muito variável, mas entre 10 e 15 mil reais. O processo todo. O processo todo. Existe a medicação. Medicação é separado. Vai gastar, dependendo, uns 4 mil reais aí de medicação.
Então precisa se organizar. Precisa é se um organizar. investimento em todos os sentidos. Esses 10 dias, ela pode, é um segmento ultrassonográfico, quer dizer, ela chega na clínica, faz um ultrassom e já vai embora, já vai trabalhar, sem problema nenhum. No dia da captação, ela ainda pode trabalhar se quiser. Tá. Então, esse é o procedimento para congelamento de óvulos. Congelamento de óvulos. Para depois ela fazer a fertilização in vitro. Exatamente. Na verdade, o congelamento de óvulos é a metade do tratamento. O tratamento de fertilização in vitro é a indução da ovulação para captação dos óvulos e depois a outra parte é a transferência do embrião e aí depois de 12 dias que nós vamos saber se deu o beta-HCG positivo, se ela engravidou. Então, é como se a gente interrompesse pela metade o tratamento de fertilização in vitro. Então, só a captação dos óvulos. Aí congela. Aí depois, quando ela quiser, depois de quanto tempo? Isso. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quando ela quiser. Quando ela quiser. Quando ela quiser, ela traz o parceiro, ele colhe, tem um preparo, pequeno preparo do endométrio, porque a gente precisa ter um endométrio fértil, precisa ter um endométrio adequado para a transferência desse embrião, mas é uma coisa simples, não é nada de medicação que se usa por via transdérmica. Transferência do embrião é voltar para a barriga da mulher, aí a gestação vai. Vai embora. Tá. Aí é uma gestação normal. E qual é a diferença dessa fertilização para a inseminação artificial? Bom, a inseminação artificial é quando você pega uma amostra de sêmen, você dá uma medicação para a mulher, ela vai ovular, mas aí a medicação pode ser por via oral, pode ser injetável também, mas normalmente é por medicamento por via oral. O médico vai seguindo também através do ultrassom para ver a maturidade do folículo e ver se os óvulos estão aptos a eclodirem. Então o folículo se rompe e aí a tuba uterina capta esse óvulo e vai transferindo até que haja um encontro com o espermatozoide. Nesse dia que ela estiver ovulando, o médico consegue fazer isso, o marido está colhendo por masturbação o esperma, esse esperma passa por um processo de melhoria, vamos dizer assim, separa os espermatozoides. Exatamente. Separa os espermatozoides ruins, fica com os espermatozoides bons, dá vitamina para esses bons e coloca dentro do útero, através de uma pipetazinha que ela vê isso no ultrassom, dá para ver direitinho. Na clínica? Na clínica. Não precisa de sem centro anestesia. cirúrgico. É um tratamento nós chamamos de baixa complexidade. Tá. Alta complexidade, fertilização in vitro. Baixa complexidade é inseminação artificial. Que são indicações diferentes, procedimentos diferentes e preços diferentes. Por exemplo, vamos se dar um exemplo. Uma paciente de 32 anos de idade. 32 anos de idade, não tem nada nas trompas, as trompas elas são perfeitas, não tem nada no útero, a quantidade de esperma do marido não é tão boa. Então, nesse caso, estaria indicado uma inseminação artificial, porque a gente consegue melhorar a qualidade do esperma do marido. Ela vai ovular, ela tem a tuba uterina para fecundar dentro da trompa e ela tem grande chance de engravidar. Sim. Nós fazemos isso durante 3 tentativas. Depois de 3 tentativas, a chance de gravidez cai muito. Então não adianta Vai ficar ter que tentando. esperar o outro mês. Sim, fazemos uma tentativa, não dá certo. Fazer outra tentativa, não dá certo. Fazer outra tentativa, não dá certo. 3 tentativas, não deu certo, tem que passar o de alta complexidade. Porque alguma coisa não está funcionando. A Tiziana diz, até que idade pode se fazer a FIV? O que é FIV? Fertilização in vitro. Ai, perdão. Até que idade? Olha, Tiziana, quanto mais cedo fizer, melhor. por causa da qualidade dos óvulos, melhor. Agora, vai depender muito, por exemplo, da sua... por que você está fazendo essa fertilização? Vamos pegar um exemplo dessa que nós já demos 32 anos de idade. Vamos supor que essa mesma paciente com 32 anos de idade tem dificuldade para engravidar e ela tem um problema nas trompas, tem endometriose, por exemplo. A tuba uterina dela não funciona. Então pronto, aí está indicado a fertilização in vitro. E aí a chance de engravidar, porque ela tem 32 anos, chega a 60%. Agora, vamos pegar uma paciente que também tem endometriose, mas tem 39 anos, tem 40 anos. Muda tudo.
aí a qualidade dos óvulos já está muito comprometida. Sabe qual é a chance dela engravidar? De 5%. Muito pouco. 10%. Por isso que você não pode deixar. Se você tem endometriose, então, porque a maior causa hoje de dificuldade para engravidar é endometriose. Não quer dizer que a mulher que tem endometriose vai ter dificuldade para engravidar. Sim, não. sim. Mas 50% das mulheres que têm endometriose têm dificuldade. E 50% das causas de dificuldade é endometriose. Então, se você tem endometriose, não deixe para mais tempo para engravidar. E podendo, congela os óvulos. E tem uma pergunta da Tatiane Paixão que ela diz, não sei se cabe essa pergunta, eu acho que cabe super, Tati. Boa tarde, doutor José Bento. Não sei se cabe essa pergunta, mas tomar anticoncepcional sem pausa é uma maneira de preservar os óvulos? Tenho 39 anos e tomo anticoncepcional sem pausa. Cabe muito essa pergunta, né? Cabe super. Super. É uma pergunta muito frequente. Qual que é o nome dela? Tatiane. Tatiane, olha, super boa pergunta. Porque você pensa assim, se eu estou tomando anticoncepcional direto, eu não estou ovulando, não está certo? Estou inibindo a minha ovulação. Está preservado. Então, eu estou guardando meus óvulos. Não, infelizmente não é assim que acontece. Você, mesmo não ovulando, você tomando anticoncepcional, você vai atrofiando seus óvulos. E sabe quantos óvulos você perde por mês? Não. Você fala assim, eu ovulo uma vez, é um óvulo só. Não, são 700 óvulos. 800 óvulos por mês você perde. A mulher é uma perdulária. E em termos de óvulo, ela gasta muito, gasta demais. É lógico que quando ela entra na puberdade, ela tem 400 mil. Então, por isso que ela vai perdendo 800, 700, 600. Mas eles vão atrofiando independente de tomar qualquer tipo de anticoncepcional. Os principais exames que a mulher tem que fazer antes de... Quais são os principais exames que a mulher tem que fazer antes de engravidar? Ela deve passar primeiro no exame ginecológico. Isso é básico, né? Um exame ginecológico completo, com Papa Nicolau, palpação de mama, ver se o útero tem alguma deformidade, ver se tem alguma alteração dentro do útero, um pólipo, se não está atrapalhando. Depois fazer uma contagem hormonal, né? Fazer uma contagem hormonal, ver também se tem alguma alteração, por exemplo, nas fezes, exame de urina, coisas básicas que você pode tratar antes de você engravidar. Agora, eu estou achando que você não tem dificuldade, quer dizer, que você está pretendendo. Aliás, eu vou te falar uma coisa, o certo seria isso, você não procurar o médico depois que atrasou a menstruação. Você tem que procurar o médico antes de engravidar. Porque qualquer alteração que você tenha, você já trata. Exato. Você já cuida. Então, depois você engravida e você já começa a tomar alguns suplementos para preparar o seu organismo para a gravidez. É como se você fosse fazer uma maratona. Aí eu quero fazer uma maratona. Muito bem. Você vai colocar o tênis e sair correndo por aí? Não. Você vai se preparar para essa maratona. Vai se preparar durante 3 meses, 4 meses. Ótima comparação. Depois é que você vai para a maratona. Então você tem que procurar o médico para se preparar para a gravidez, que é uma bela de uma maratona. E que depois que o neném nasce, continua, né? Boa! Essa é ótima. Muda tudo. A Eliese, minha sobrinha engravidou aos 39 anos. Nasceu o Pedro com síndrome Edwards. Edwards. Há risco... Edwards, é. Há risco de outra gestação ter um bebê com a mesma síndrome? Sem ou dúvida. alguma síndrome? Mas sem dúvida. A sua sobrinha tem indicação de fazer uma coisa chamada PGTA. O que é isso? É um diagnóstico pré-implantacional. Então ela vai fazer a fertilização, ela vai fazer o embrião. Esse embrião, ele vai no laboratório chegar até o 5º dia de evolução. Na fase de blastocisto, 5º, 6º dia, faça uma biópsia desse embrião. É uma biópsia na parte externa do embrião, então não vai afetar nada o embrião. Eles tiram células que seriam as células da placenta. Aí vão ser analisados os cromossomos desse embrião. Se ele for euploide, ou seja, normal, ele vai para dentro do útero. Se ele for aneuploide, ele é desprezado. A Sofia, boa tarde, doutor.
Quem tem hipertiroidismo demora ou tem algum risco para engravidar? Não, tem mais dificuldade, Sofia. Você tem que primeiro controlar esse seu hipertiroidismo. Você controlando o seu, não só hiper, como hipotiroidismo também. Então você tem que, essa avaliação que a gente estava comentando antes de engravidar, é exatamente isso. Vai fazer exames de tireoide, vai fazer exames sorológicos. Às vezes, tem pessoas que, por exemplo, sífilis. Às vezes a pessoa teve sífilis ou não foi tratada direito e precisa ser tratado antes de engravidar. Isso pode afetar até o embriãozinho. E a mesma coisa a parte hormonal. A gente tem uma animação que mostra a fertilização. É bom para a gente ver. O doutor explicou muito bem, mas quando a gente visualiza, lá. No ovário, né? Então, essa é a aspiração dos folículos, tá vendo? Isso aí aspira o folículo e dentro do folículo tem um óvulo. Aí, no laboratório, é colocado o espermatozoide junto a esses óvulos, esses aí são os óvulozinhos, e depois de mais ou menos 20 horas, a gente vê se houve, então, a fecundação. 20 horas é rápido, doutor. É super rápido. Nossa. Agora, existe um outro método que é o ICSI. O ICSI é a colocação de um espermatozoide dentro do óvulo. Então, aí você tem mais certeza que vai haver mais sofisticado a fecundação. esse. É mais sofisticado, mas a tendência das clínicas hoje é fazer de todo mundo. Porque já imaginou a frustração? Você pega, capta o óvulo, aí você coloca os espermatozoides em volta. Aí chega para ver se fecundou, não fecundou. Aí você fala assim, caramba. E esse aí é o ICSI, ó, tá vendo? Coloca dentro do espermatozoide, ele capta o espermatozoide. Aí tem uma coisa engraçada, você vê que o espermatozoide, ele tem uma cauda. Sim. E antes de colocar ele dentro do óvulo, você tem que quebrar a cauda dele. Pra ele não sair nadando. Para ele não sair nada, porque senão ele destrói o óvulo. Porque na fisiologia, o que acontece? Quando ele entra, ele perde a cauda. Então só entra a cabeça do espermatozoide. Então a embriologista, já sabendo disso, quebra a cauda, dá um peteleco nele, ele quebra a cauda, ele fica quietinho, aí ele é colocado dentro. É o máximo, né? É demais. É o máximo. É muito legal. Nos últimos dias, nós vimos a notícia de uma mulher, moradora de Goiás, que sentiu fortes dores na barriga. Pouco tempo depois, ela deu à luz a gêmea, sem nem imaginar que estava grávida, que tinha gestado 2 bebês. Como é possível isso? Ela tinha gêmeos, doutor? Como isso é possível? Não, essa história eu vi hoje na internet. É uma coisa. Mãe deu à luz a gêmea, sem saber que é. estava grávida. Achou que estava com dor de barriga. É. Sentiu umas contrações, achou que era vontade de ir ao banheiro. Foi, deu à luz. Meu Deus, tem a foto dela? Não Deixa pode mostrar? eu ver. Será? Lá. Olha, Ai, graças a Deus, 2 e- meninas saudáveis. Você vê, e ela não é gordinha, né? Porque isso eu posso imaginar que possa acontecer. Gente, ela gerou uma gêmeas. mulher muito obesa, então ela não percebeu, mas são 2 crianças mexendo dentro dela. Doutor, ela achou que fosse o quê? Intestino? Isso, porque aí tem a menstruação não atrasada, vê. alteração do corpo todo. Na mama, aumenta. Você não consegue dormir, Sono. você não consegue comer direito, você muda o seu gosto durante Paladar, a gravidez. o olfato. Paladar, é uma influência hormonal e gêmeos ainda. E aí ela começa a ter contração e não percebe que... Eu tive uma paciente que uma vez me ligou e falou assim, doutor, eu fui no banheiro e meu nenê saiu. Meu Deus. Eu falei, mas é Maria Antônia o nome dela. Eu falei assim, mas Maria Antônia, saiu? Foi aonde? Não, doutor, não eu estou falando sério. Ela estava grávida. Estava grávida de gêmeos, no comecinho da gravidez. Aí eu falei assim, faz uma coisa, vai ver que saiu uma membrana, estava no início da gravidez. Ela falou assim, poxa, ela queria muito engravidar, fez fertilização. Falei, vê que ela está muito estressada. Então, mas você está aí com o embrião? Tô, meu marido pegou aqui. Falei, então traz aqui para mim. Estou aqui no consultório, eu te espero. Aí, quando ela abriu o papel higiênico, era um feto mesmo. Mentira. Eu falei assim, vamos ver o outro. Saiu o outro. Ela disse, não, então vamos ver o outro no ultrassom. Aí fiz o ultrassom, estava lá o outro. Estava lá o outro embriãozinho. Doutor José Bem.
Aí eu fiz um exame especular, o colo do útero estava abertinho assim. Isso aí é um problema que a mulher às vezes tem, chama-se incompetência istmo-cervical. O colo do útero não consegue segurar a gravidez. Quando vai aumentando o peso do útero, aquele feto força o colo do Escorrega. útero, ele dilata sem ela perceber e aí, fazendo uma força, ela foi no banheiro, foi fazer xixi e saiu no vaso sanitário. Meu Deus do céu. Falei assim, olha, vamos já para o hospital. O que nós fazemos nesses casos? Fazemos uma circlagem, dá um ponto no colo do útero para segurar o outro. Que isso é relativamente comum. Amigas minhas já... Sim. Hoje passaram tem um por isso. pessário que a gente coloca, então é mais simples o tratamento. Coloca o pessário no consultório mesmo e consegue segurar da mesma maneira que a circlagem. Mas nessa época, porque imagina, a menina chama Vitória. Tem que chamar Vitória mesmo. Nasceu depois de 9 meses. Na época da Vitória, hoje ela tem 20 anos de idade, não tinha esse pessário. Então a gente foi pro hospital, anestesia, demos um ponto, antibiótico e repouso. E ela conseguiu ter o neném. A gestação a partir daí seguiu sem problema percalço nenhum. Mas aí que tá. É incompetência istmo-cervical. Agora, isso aqui é gêmeos, 2 crianças, quantos quilos? 2 quilos no mínimo. Saudáveis, é. Agora, ela não viu entrar em trabalho de parto? Ela não sentiu as contrações uterinas? Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Né? Olha, quando você entrar em trabalho de parto, você vai saber. Agora, eu fiquei curiosa com essa história da Maria Antônia. E do ponto de vista psicológico? Porque, olha, né? Por um lado, ela ficou muito triste, lógico, de ter perdido um filho. Mas, por outro lado, ela ficou muito feliz de ter segurado o outro. Certo? Ter conseguido segurar o outro, porque às vezes vem os dois. E a gente teve uma atitude foi meia heróica. O meu colega, na época, ele estava me ajudando, ele falou assim, e tinha pus já tinha, porque tem bactérias na vagina. Então já tinha uma contaminação. Ele falou assim, mas você é louco, você vai fechar esse colo do útero com a infecção. Não deu tempo de pensar muito, né? Você olha, é a única chance que essa mulher tem de levar adiante essa gravidez. Daí o antibiótico e o repouso. E aí, antibiótico, 2 antibióticos diferentes. Eu falei, se der infecção, a gente tira o ponto e vê o que faz, né? Nossa, muita pergunta. Uma mulher de 40... A primeira que eu vi, Fábias, 1981. Uma mulher, boa tarde. Uma mulher de 41 anos com hipertiroidismo associado a doenças graves. Qual a chance de uma primeira gestação dar certo pela inseminação? Então, no caso dela, não é inseminação, né? Aqui nós já falamos da qualidade dos óvulos. Então, o que a gente tem que fazer é fertilização, porque você já não tem uma boa reserva ovariana, você precisa ser estimulada, conseguir o máximo possível de óvulos, o máximo possível de embrião, estudar todos esses embriões para pegar o saudável e colocar dentro do seu útero. É possível? É possível. Mas é difícil. Já vou falando para você. É coisa de 5 a 10% de chance de dar certo. Eu estou com uma paciente agora, 43 anos, produção independente. E está grávida, está toda feliz e nós fizemos esses procedimentos. Teve ciclo que nós estimulamos para ter mais óvulos e ela não respondia. Ela teve folículo, mas não tinha óvulo. E aí ela teve um só embrião, levamos até o 5º e era normal. Transferimos, engravidou. Ai, que alegria, que alegria. A Gabs Gorlon fala, eu era criança quando assisti o Dr. José Bento no Note a Note. Sempre necessário, tá vendo, doutor José Bento? Obrigado, muito obrigado. Era criança há quantos anos? Ai, meu Deus. Não fala. É uma geração formada pelo doutor José Bento. A Carla, boa tarde, tenho 50 anos e coloquei o Implanol. E mesmo assim, não sei o que é. E mesmo assim, continuo menstruando, é normal? É normal. Implanou uma progesterona. É um método contraceptivo, um dos mais eficazes que tem, é um tubetezinho, parece um palito de fósforo que você coloca aqui no braço, debaixo da pele. É muito eficaz como método contraceptivo, mas o problema do Implanon é exatamente esse, é sangramento irregular. Mas aí você deve procurar o seu médico, ele tem algumas maneiras de fazer para diminuir esse sangramento, evitar o sangramento e, eventualmente, se não conseguir, tem que tirar e partir para outro método. Uma última pergunta da Vanessa. Uma mulher pode fazer o congelamento de óvulos aos 40 anos? Pode.
Isso é uma outra coisa que a gente bom tem que falar. falar. O ideal, quanto mais cedo, melhor. Entre os 30 e 35 anos, melhor coisa. Antes dos 30, pode? Pode, com 28, 29, perfeito. E perto dos 40, 39, a qualidade diminui. Mas se você for pensar, bom, mas é o que temos. É melhor do que com 42. Sim. É melhor do que com 45. É melhor. Então, quanto mais rápido, melhor. Pode e vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. É o tal negócio, sabe? É engraçado, tratando de mulheres com dificuldade para engravidar, eu sempre acredito nos 3 P's para fazer o tratamento. Primeiro, paciência. Paciência, fazer ultrassom, remedinho, Segundo, é perseverança. Você não pode desistir, sabe? Então, você não pode, você tem que ir atrás. Persistência, paciência, perseverança e não desistir. Sempre ir atrás. Aí você consegue. O site do Dr. José Bento é drjosebento.com.br. O Instagram, como eu falei, é José Bento. O Instagram é só José Bento, @José Bento. Simples assim, muitas clínicas e uma simpatia, um conhecimento sem fim. Muito obrigada. Um abraço. Ai, puxa vida. Poxa, foi ótimo, doutor. Foi muito bom.